chama Pés no Chão e Olhos no Céu. Da onde surgiu a ideia de fazer essa aula? Essa ideia ela surgiu quando um dia eu estava olhando status do WhatsApp, né? O pessoal postando as coisas, e eu vi uma postagem de uma menina, que eu tenho, é aluna minha inclusive, uma menina de 10 anos que postou essa foto aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui na filmagem não vai dar pra ver, mas a imagem são duas escadas. Uma escada normal, né? E um homem subindo a escada normal, ele já tá bem lá em cima. E a segunda escada é uma escada bem intransponível, assim, com um degrau super difícil, um degrau maior do que a própria moça, né? E é a moça que está subindo, e ela com maior dificuldade, ela está bem lá embaixo, lutando para conseguir subir a escada, enquanto o homem, com tranquilidade, consegue subir. E aí a menina, né, a menininha de 10 anos, uma criança, né? Ela postou essa foto no status e um emoji triste, assim, na legenda, né? E eu vi aquilo e daquilo eu escrevi essa aula inteira, assim. Eu comecei a escrever e surgiu essa aula inteira baseada só nesse status dessa menina. Então, o que acontece, né? Primeira coisa, qual que é o cerne da aula, né? É a gente falar sobre vida real versus abstração. O que acontece? Muito provavelmente, essa menina de 10 anos, ela nunca na vida dela experimentou essa situação na vida real. O que significa essa situação? O que essa imagem está querendo mostrar? Que os homens conseguem as coisas com muito mais facilidade do que as mulheres. Que para as mulheres tudo é muito difícil, enquanto para os homens é muito fácil. Tá, só que muito provavelmente ela não viveu isso, ela tem 10 anos de idade. O que é a vida dela? É a escola ali, ela tá no 5º ano, agora ela tá no 6º ano, ela convive ali com os meninos da sala dela e não existe isso ali, né? Tem uma prova de geografia, né? O menino, o moleque lá da sala dela tem o mesmo nível de dificuldade que ela para estudar para essa bendita prova. Não é porque ele é um menino que para ele vai ser muito fácil. Você vê que isso na vida real dela, isso não existe. E ela postou como se fosse uma coisa que fizesse parte da vida real dela, como se fosse uma coisa que ela vivenciasse. Quase como se fosse um desabafo, assim, né? Deixa eu desabafar que é a minha triste vida de 10 anos de idade, em que os homens passam sempre na frente de mim. E por que isso acontece, né? Isso é o grande problema das redes sociais na mão de uma criança. É lógico que o problema não é só rede social na mão de criança, porque você vê cavalo aí de 30, 40 anos que ainda tem uma mentalidade totalmente abstrata, mas o que isso acontece? As redes sociais, no geral, principalmente com as crianças, mas no geral, ela retira completamente a noção do que é a vida real. Completamente. Então, a rede social, ela apresenta problemas que a pessoa nunca viu, mas que ela acha que é muito verdade, esse problema é super real, né? Imagina uma menina de 10 anos vendo isso, em que situação da vida dela que ela viu um menino que, só se for na educação física, né? Só se for, na educação física ali, o menino pode ser até ter mais força que ela e tal, cabo de guerra e tal, só se for. Mas no dia a dia, isso não é uma coisa concreta, né? Não é uma coisa normal do dia a dia, para ela chegar a postar no status e com uma carinha triste falando, nossa, olha, que coisa, né? E isso acontece muito, assim, eu dou aula particular e eu tenho vários alunos meus salvos, né, no contato, e eles me têm salvos no contato, então eu consigo ver o que eles postam nos status, nas redes sociais. E eu vejo assim, né, uma menina de 10 anos, menina de 9 anos, menina de 11 anos, desabafando sobre as girafas que estão morrendo na África, assim, meu Deus, que coisa terrível e tal. E isso parece, né, que é algo banal. Isso é banal, qual é o problema disso, né? Mas isso é algo sério, é exatamente sobre isso que eu vou falar, né? Então, o que me tira da realidade hoje em dia? As redes sociais é a principal coisa que tira as pessoas da realidade,
principalmente as crianças. E no caso de nós, adultos, uma coisa que tira muita gente da realidade também é a soberba. É a gente ver a verdade escancarada na nossa cara e a gente não querer aceitar a realidade. E qual que é a consequência disso, né? Por exemplo, qual que é a consequência para uma criança de 10 anos? A consequência é o que acontece? E isso é o que o movimento feminista tanto consegue sucesso. Porque a criança de 10 anos, ela vê uma imagem dessa, ela vai associar na mente dela os homens sempre têm mais facilidade do que as meninas para tudo que acontece. E aí vamos supor que na prova de geografia essa menina vai lá e tira 2 e o menino que senta do lado dela tira 10. O que provavelmente, qual a associação provável que ela vai fazer na cabeça dela? Mas é porque no mundo machista de hoje, os meninos sempre têm mais facilidade mesmo. Mas essa é a realidade? Não é, óbvio que não. É porque o moleque estudou mais do que ela, porque o moleque prestou mais atenção do que ela, porque ele se esforçou mais do que ela, 1000 motivos. E às vezes ela cai o quê? E é o que o movimento feminista consegue? Fazer a pessoa cair no vitimismo. Pobre de mim, coitado de mim, terrível de mim, que nasci mulher e agora eu tenho que aceitar essa dura consequência, né? Essa dura realidade. E às vezes isso vai impedir que ela se esforce para sair dessa situação. Se esforçar, não. Qual que é a realidade? A realidade é que eu fui mal numa prova porque eu não me estudei o suficiente. A realidade é que eu fui mal numa prova porque eu não me esforcei, eu não prestei atenção na aula o suficiente. Então o que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou esforçar mais, na próxima aula eu vou estudar mais. Pronto. Mas, infelizmente, essa mentalidade totalmente abstrata faz com que as pessoas caiam no vitimismo. Só que a consequência disso, gente, é muito mais do que isso, né? Eu tô falando de coisas bobas aqui, a gente tá falando de coisas aparentemente bobas, mas isso é um negócio que pode crescer muito, porque é exatamente isso que é a definição de maturidade. O que é maturidade? Maturidade é a adequação à vida real. E aí esse pessoal fica o quê? Eternamente imaturo. E aí eu trouxe exemplos aqui de inúmeros pecados mortais mesmo, que pode levar uma alma para o inferno, porque elas caíram nessa mentalidade de não querer viver a vida real. Por exemplo, um primeiro exemplo de um pecado, o pecado do adultério. Tá, isso que você está falando, o que tem a ver com o adultério? O que é o adultério? Se você for parar para pensar, é uma pessoa casada que não quer viver a realidade da vida casada dela. Ela quer viver como se ela fosse solteira. Ela quer viver uma vida abstrata, que não é a vida dela. Ou porque ela viu nas redes sociais a galera entregando geral, ou porque ela criou uma abstração na mente dela. Muito provável as redes sociais influenciam muito, novela influencia muito. Ela criou ali uma personagem que não é ela, não é a vida real, e aí ela foge da realidade. E a gente vai ver muitos pecados relacionados a não viver a vida real. O primeiro pecado, então, o adultério, é não viver a vida real. Qual é a minha vida real? Eu sou casada. Tem que viver como uma pessoa casada. O segundo pecado mortal, a fornicação. O que é a fornicação? É o inverso disso. O adultério é uma pessoa casada que não quer viver a realidade da vida real de pessoa casada. Ela quer viver como se fosse solteira. Já a fornicação é o contrário. É uma pessoa que é solteira, mas ela não quer viver como uma pessoa solteira. A realidade, qual é a realidade? A vida real dela? Ela é solteira, mas ela quer viver como se ela fosse casada. Então, é uma pessoa que não aceita a realidade do próprio estado dela. O terceiro pecado mortal que envolve, né, esse não querer viver a realidade, o aborto. O que é o aborto? O aborto nada mais é do que uma mulher grávida que não aceita a vida real. Qual é a vida real? Ela está grávida, ela é mãe agora. Não, mas ela não quer. Então ela vai lá e prefere matar o filho que está na barriga dela como se nada tivesse acontecido. Então, são pessoas que se negam a viver a vida real. O quarto pecado mortal relacionado a não querer viver a vida real, o homossexualismo. É uma pessoa que ela foi criada com um determinado sexo que Deus deu para ela e ela se nega a viver a realidade, a vida real, aquilo que Deus criou ela não quer viver. Outro pecado mortal relacionado a não querer viver a vida real, a fertilização in vitro. Não sei se vocês sabem, isso é pecado mortal. Está no catecismo, muita gente não sabe que é pecado. O que é isso, né? Para quem não sabe. Uma pessoa que é estéril, um casal estéril, não consegue ter filhos, eles podem fazer várias coisas, né? Eles podem fazer várias coisas lícitas, né? A adoção, por exemplo. Mas a fertilização in vitro, o que é? É uma pessoa que se nega a aceitar a vida real dela, a esterilidade,
e ela quer fazer no laboratório aquilo que o corpo dela não é capaz de fazer. Então ela vai lá no laboratório, ela consegue, né, um esperma lá, e faz no laboratório, depois aquilo coloca na barriga dela, ou pior ainda, coloca na barriga da irmã, da parente, da prima, barriga de aluguel e tal. A pessoa não quer viver a vida real, né? E coloquei um outro exemplo aqui, sexto exemplo de um pecado mortal, que é o ateísmo. O que é um ateísmo? A pessoa, ela se nega a aceitar a realidade de que ela foi criada por Deus, e ela quer se revoltar contra o seu próprio Criador. Isso são só 6 exemplos, mas eu poderia citar milhares de exemplos, né? Eu acho que no fundo, acaba que todos os pecados, se você for pensar, todos, eles estão relacionados a não querer viver a vida real. Por exemplo, um furto. Eu vou lá e eu roubo o celular da Letícia. Nada mais é, se você for pensar, né? O quê? É não querer aceitar a realidade que eu não posso ter esse celular. A inveja é um pecado. É o quê? Não aceitar a realidade. Eu não tenho condições financeiras de ter o celular igual a Letícia tem. Eu não aceito a vida real. Então eu vou lá e roubo dela e eu crio uma abstração, uma vida que não é a minha. Eu crio um personagem. Um personagem que pode ter isso, né? Então, se você for parar para pensar, vários e vários pecados, né? Talvez até todos, se a gente for pensar, estão relacionados a isso. Aí eu não consegui aceitar a vida real e eu querer viver uma abstração, né? Olha como que isso é grave, né? Isso é muito, muito grave. Todos esses pecados, de certa forma, é lógico que não é só isso, estaria sendo pueril de falar que é só isso, mas se você for pensar, todos esses pecados estão envolvidos, de certa forma, com a imaturidade da pessoa, imaturidade de caráter, imaturidade da personalidade. Óbvio, né, gente, tem a ver também com o pecado original, nós temos o pecado original, tem a tentação do demônio, óbvio, tem toda essa raiz espiritual, mas tem também essa raiz do meu caráter, uma falta de maturidade, de viver a vida como ela é. Eu sou casada, eu vou viver como casada. Eu sou pobre, eu vou viver como uma pessoa pobre. Eu sou rica, eu vou viver como uma pessoa rica. Ah, mas isso quer dizer que você tem... É o conformismo? Não, não é o conformismo. É lógico que eu posso querer mudar a minha realidade, mas enquanto eu estiver nela, eu tenho que aceitar ela. Uma pessoa que tem uma doença, aí ela tem que se conformar. Eu tenho câncer, vou me conformar com isso, vou morrer mesmo. Não, ela pode lutar contra o câncer, mas enquanto ela está com isso, ela tem que aceitar que ela tem aquela doença. É a vida real, está acontecendo. É a vida real acontecendo, a morte é a vida real acontecendo, de uma forma, né, que todo mundo vai passar, e aí as pessoas não querem, né, e aí também a gente vê muito também que envolve a depressão, a própria depressão, não que seja só isso, mas também tem muito a ver com não querer aceitar a vida real. Então eu perdi um parente, eu sei que isso é muito triste, eu sei que isso é muito difícil, mas é essa dificuldade de aceitar a vida real. A vida real é isso. A gente tem falência, a gente falha, né, financeiramente, a gente tem perdas econômicas, perdas afetivas, perdas de parentes, né, por causa da morte. Então, por isso que é tão importante, se a gente quer viver uma realidade santa, e eu acho que todo mundo aqui quer ser santo, se a gente quer ser santo, a gente precisa, primeiro de tudo, viver a vida real. Aceitar a vida real como ela é e viver ela. Não querer viver uma vida que não é minha. Né? Isso até foi uma lição para mim mesmo, assim, até um exemplo bem, bem pessoal, meu mesmo, mas bem íntima minha, né? Que eu sou muito, 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 muito fã, assim, muito devota, eu gosto muito da história de Santa Higiana. Não sei se vocês conhecem a história, até esses dias foi o dia dela, né? Santa Higiana, ela teve 3 filhos e na 4ª gravidez dela, ela teve um problema e ela optou por não fazer o tratamento, porque aquilo resultaria a morte da filha dela, e ela opta então por não fazer, ela morre, e a filha nasce, né, depois se chamou Giana, a filha ainda é viva, e Santa Giana morre então para dar vida pela filha dela. E eu, né, desde quando eu li essa história, tá, eu gostei muito, eu falava, nossa, eu quero ser santa igual Santa Giana, assim, né, e tal. E muitas vezes pensei isso, né? Nossa, eu quero ser santa igual Santa Giana e tal. E eu tão assim, né? Que eu chegava a pensar isso, assim, né? Que eu vou ter um filho e aí uma das minhas gravidez vai dar problema e aí eu vou dar a vida pelo meu filho e vou... Tipo assim, eu bolei uma história, assim, né? E aí vai ter uma gravidez minha que vai dar problema e aí eu vou dar a vida pelo meu filho e vou ser santa e tal, não sei o quê. E tal. E aí um dia, né? Eu vi uma caixinha
do História do Ítalo, Marcinho, não sei se vocês conhecem, o Ítalo, ele é psiquiatra, e ele falou exatamente isso, foi uma coisa assim, que foi pra mim mesmo, que ele fala assim, que a gente tem que ser o santo que Deus quer que a gente seja. Aí ele fala, eu acho muito engraçado, ele ainda citou Santa Giana, essas menininhas que querem ser santa igual Santa Giana e nem marido tem, ou nem filho tem, a menina nem consegue ter filho e quer ser santa igual Santa Giana e tal. E de fato, né, assim, eu ainda não tive filho, ainda não consegui ter filho, nem sei se eu vou conseguir. E assim, é a vida real. Eu nem sei se eu vou ter, e se eu não tiver? Pô, por causa disso eu não vou ser santa. E aí eu vou chegar pra Deus e falar, ô Deus, é o seguinte, eu não fui santa, né? Você sabe, né? Teve um pequeno problema lá, eu não consegui ter filho, aí por isso que eu não sou santa, né? Porque tava tudo programadinho na minha cabeça, que eu ia ter 3 filhos, aí no quarto ia dar uma doença, e eu ia dar minha vida pelo filho e ia ser santa. Pô, não, Deus me chama para ser santa de outra forma, eu também tenho que viver a vida real, né? A realidade. E aí a grande pergunta é, tá, Thaís, mas e aí? Né? Todos nós estamos vivendo uma vida totalmente virtual, totalmente abstrata, totalmente impregnada dessa porcariada, dessas ideologias aqui que colocam um monte de problema que não existe na minha vida, né? Um monte de problema assim, que existe na vida de 1,1% da população, né? E eu aqui fazendo militância por problemas que não são reais, que não estão aqui no meu dia a dia. Tá, e aí, como é que eu posso então voltar para a vida real? E aí eu trouxe aqui 4 remédios para a gente voltar para a vida real. E que serve para todos nós, né? Aliás, eu não coloquei, mas eu acho que o primeiro de todos, na verdade, né? O primeiro de todos eu não coloquei, mas seria um pouco, desligar um pouco das redes sociais. Porque as redes sociais, querendo ou não, né, como esse exemplo aqui, acaba colocando problemas na nossa cabeça que não são reais, colocam terrorismo na nossa cabeça que não está acontecendo ou que muito improvável de acontecer, e às vezes a gente se desespera com coisas que não são reais. Esse seria um primeiro remédio, né? Voltar para a vida real, desconectando um pouco da vida virtual. E aí, agora os 4 que eu coloquei aqui, né? O número 1, a oração mental, que parece que não tem nada a ver. Você está com seu celular aí ou não? Eu tô. Tem fácil caminho aí ou não? Não. Não? Ah, então deixa. Internet. Não, deixa. Tá, o que é a oração mental, né? Então, foi o primeiro remédio que eu coloquei aqui. Gente, eu não sei se vocês têm um hábito, né, de fazer a oração mental. Eu não fazia, não conhecia, assim. Eu já conhecia, mas não sabia exatamente como fazer, até que eu comecei a ver, né, as coisas da Opus Dei. Ela ensina bastante através do Ítalo, né, sobre a oração mental. E o que é? Basicamente é você pegar um livro, não precisa obrigatoriamente de ter um livro, e a partir de algum livro, né, algum livro bom, né, gente, espiritual, né, e aí você pega algum assunto daquele livro que te estala assim, de repente, sei lá, inveja, por exemplo, né? Você vai ler um livro bom, de autores muito bons, de autores espirituais, Santo Afonso, Santa Teresinha de Jesus, São José Maria, e aí você pega e aí de repente aquilo te dá um estalo, né? Tá falando aqui sobre inveja, opa, tal. E aí eu posso fechar o livro, eu não preciso ficar presa ao livro, e aí a partir daí, o que é a oração mental? É conversar com Deus sem uma oração pronta. Oração mental não significa que tem que ser só com a mente, pode ter a voz, eu posso falar, mas é o contrário de oração vocal. Oração vocal é falar as preces prontas, né? Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Credo, a oração de Santo Terço e tal. E aí a oração mental é o contrário disso, é não usar orações prontas. Então eu não vou rezar o Pai Nosso, Ave Maria, eu vou conversar com Deus de maneira íntima. E aí até queria São José Maria aqui, o Caminho, no livro Caminho, mas eu não trouxe, mas não tem problema. Que ele fala sobre oração mental e ele fala, mas eu vou falar sobre o que com Deus, né? E ele fala, sobre a sua vida, sobre as suas frustrações, as suas alegrias, os seus êxitos, os seus fracassos, suas tristezas, as suas derrotas, vitórias, suas preocupações, suas angústias. É exatamente isso que eu vou falar com Deus. Então, eu pego o livro só para me ajudar a achar um tema.
Então, a partir do livro, eu achei o tema inveja, tá? Eu fecho e aí eu começo a falar, né? 10 minutos por dia seria bom começar, 12, 15, né? Santa Teresa d'Ávila fala 30 minutos por dia. E aí, a partir daí, eu vou começar a falar com Deus sobre isso. Eu vou falar sobre inveja, então. Eu começo a pensar quais situações da minha vida que eu tenho sido invejosa. Quais pontos bem práticos que eu posso fazer para fugir da inveja. E é pontos práticos mesmo, não é essas coisas abstratas, tipo assim, agora eu vou fazer o propósito de não ser mais invejosa. Gente, isso é uma coisa tão abstrata, você não consegue pôr isso em prática, né? Como assim? É uma coisa bem, bem concreta mesmo. Então, por exemplo, quem eu tenho inveja? Uma pessoa que eu tenho muita inveja. Eu tenho muita inveja da Letícia, tá? Então eu já sei, vou fazer um ponto bem concreto. Cada vez que vier no meu coração uma inveja da Letícia, né? Ela vier, eu vou fazer um elogio a ela. Isso é uma coisa bem concreta, bem, bem prática, uma coisa bem realizável, assim. Então veio na minha ideia uma coisa, né, de ter inveja da Letícia. Então eu vou fazer um elogio a ela. Ou então eu vou rezar por ela, para ela ter sucesso no serviço, sei lá, da onde for. Então é isso, né? Isso é a oração mental. E por que a oração mental, o que tem a ver? Por que ela ajuda a gente a se instalar na realidade? Porque é um tempo do meu dia que eu paro. Isso é tão difícil no nosso dia tão corrido, porque normalmente o nosso dia é super corrido. E os únicos tempos que a gente tem para parar, a gente está no celular, vendo rede social. Então, é um tempo que me obriga a parar ali por 10 minutos, 15 minutos por dia. Eu vou desligar o celular, eu vou parar, não vou trabalhar, não vou preocupar com o serviço de casa e eu vou meditar uma coisa muito concreta da minha vida. Então, por exemplo, o tema inveja, o tema egoísmo, o tema avareza, o tema luxúria, esse tema de hoje, imaturidade. Então, eu vou meditar um tema muito concreto e como que eu tenho sido. Por exemplo, o tema ciúme, né? Sei lá, eu tenho sido ciumento ou egoísta, sei lá. Eu tenho sido egoísta, em quais situações que eu tenho sido egoísta, com quais pessoas eu tenho sido mais egoísta. Então é meio, já junta com um exame de consciência que eu faço, né, da minha própria vida, e aí de como que eu posso atacar aquilo, e isso me ajuda a ter passos bem concretos, pequenos. São José Maria Escrivá fala para ser propósitos pequenos, não é uma coisa abstrata e uma coisa muito grande e irrealizável, uma coisa bem fácil de fazer e que aquilo vai me ajudar a ser mais santa hoje. Então, como eu posso ser mais santa hoje? Hoje eu vou me encontrar com tal pessoa eu não gosto, eu não combino com tal pessoa, toda vez que eu me encontro com tal pessoa tem um atrito. Então, como que eu vou hoje fazer uma coisa prática, totalmente concreta, totalmente objetiva, né? Não é assim, ser bondosa, ser educada, isso aí ninguém consegue saber se você foi ou não. Depois no final do dia você vai pensar, fui educada? Sei lá se eu fui. Então, uma coisa bem concreta mesmo que eu faço e ações. Isso é a oração mental, né? Então, a oração mental, eu vou conversando com Deus sobre a minha vida e o que eu posso ser melhor, lógico, pedindo o auxílio dele, e no final eu termino com um propósito, né? Para aquele dia ou para aquela semana. Então, isso é a oração mental. Então, a oração mental, ela me ajuda a voltar para a vida real. Porque eu paro por um instante no meu dia para meditar sobre a minha vida. E estou conversando com Deus sobre a minha própria vida. Tá? Esse é um passo. Segundo passo, que está muito relacionado também com isso. Como que eu posso... Segundo passo, como voltar à vida real. Então, segundo passo, um sincero exame de consciência. Sincero, sinceridade mesmo, assim, sem ficar passando a mão na sua própria cabeça, não. Então é terminar o dia e fazer um exame de consciência. Eu gosto de fazer por escrito, porque isso depois me ajuda a confessar, né? Fazer um exame de consciência. Hoje eu fui soberbo, hoje eu fui egoísta, hoje eu fui invejosa, hoje eu fui avarenta. Então você pode fazer por escrito ou só mentalmente, pedir perdão a Deus. E sem ficar tentando arrumar desculpa. Não, mas é porque não, é porque você é fraco, é porque nós somos pecadores e porque nós erramos mesmo. Então, fazer um exame de consciência, um sincero exame de consciência, diário, todos os dias, né? E aí, com isso vai te dar até uma força, né? E vai te motivar a buscar mais vezes a confissão. A igreja pede a confissão, né? Existem 5 mandamentos da igreja. Um dos 5 mandamentos da igreja pede, né?
é preceito que a gente confesse pelo menos uma vez ao ano. Se a gente não faz isso, é pecado. Então, quando a gente fosse confessar, a gente deve confessar inclusive isso. Padre, faz, sei lá, 10 anos que eu não me confesso. Tá, mas apesar da igreja pedir isso pra gente, ela é uma mãe muito bondosa, porque isso é muito pouco, né? Confessar uma vez por ano é muito pouco. O certo é que a gente, aos poucos, a gente aumente a frequência da confissão. A gente tentar confessar uma vez por mês, até que a gente chegaria num ideal de 15 em 15 dias. Talvez alguns santos, né, como o Padre Pio, recomenda que seja toda semana, mas isso, aqui na cidade, isso encontraria um pouco de resistência dos próprios sacerdotes, que falam, mas você está aqui de novo, né? E aí a gente talvez tenha que fazer o recurso de ficar indo em padres variados. Isso não é muito legal, então é bom deixar 15 em 15 dias, isso é mais tranquilo, os padres não reclamam e é uma frequência boa. Para quem tem dificuldade de 15 em 15 dias, uma vez por mês é uma frequência boa até. Por quê? Thaís, mas eu não peco tanto assim. Você não peca tanto assim porque você não tem feito um bom exame de consciência. Porque a hora que você resolver fazer um exame de consciência toda noite, antes de dormir, pôr num papel, você vai ver que você peca. Você vai ver, opa, parece que uma vez por mês está sendo até pouco, né? Porque eu escrevo num caderninho, a hora que eu vejo que está enchendo uma folha, eu falo, gente, deixa eu confessar logo, porque senão eu vou ficar com vergonha do padre, né? Morro de vergonha de chegar com a folha, não calhar massa e vai mudando a folha. Então eu gosto, é aquilo até bom, porque você vê que está enchendo, você fala, opa, tá na hora de confessar, né? Então isso é uma coisa boa. Aí até tem um detalhe, né? Que eu até vi alguém falando ontem. Quem que eu estava assistindo ontem? Quem que eu estava assistindo ontem? Estava assistindo alguém ontem. Frei Girs, sei lá. Não lembro quem que é. Pai Paulo Ricardo, não sei. Alguém falando, né? Esqueci. Mas... Eu queria realmente lembrar. Não era o Bernardo. Eu não vou lembrar. É um padre, mas eu não vou lembrar. Deve ser o Padre William, nunca sou nome. Não sei. E tava até falando assim, né? Mas eu vou confessar só o pecado venial. Padre José Augusto. Padre José Augusto, lembrei. Padre José Augusto. Mas eu vou confessar, mas eu só tenho pecado venial. O pecado venial a gente não precisa confessar, né? Quem não sabe a diferença de pecado mortal e pecado venial, tem uma aula que eu dei sobre isso, inteira, só sobre pecado mortal e venial, tá no nosso canal lá. Basicamente, o pecado mortal é obrigatório que se confesse. Se você não confessa, você não pode comungar. E o pecado venial é o pecado que é absolvido no ato penitencial da Santa Missa. Mas você fala, mas eu só tenho cometido pecado venial. Mesmo assim, eu confesso de 15 em 15 dias. E o Padre José Augusto falava, é bom, porque isso previne contra a soberba. Né? Então é bom que mesmo que os pecados sejam só veniais, não sejam pecados mortais, você se confesse de 15 em 15 dias, porque isso é uma coisa que quebra a nossa soberba, né? Nós somos muito soberbos. E quando a gente vê que a gente está melhorando, é impressionante isso, né? Quando você fala assim, nossa, olha, eu não estou pecando, você já pecou com a soberba. Lascou. Então, é bom a gente buscar essa confissão, né, o mais frequente possível para a gente evitar a soberba, né? Mesmo que sejam só pecados veniais. Agora, se tem pecados mortais, é evidente, né? Nem espera dar 15 dias. Pecou, corre para o padre, imediatamente. Bom, eu falei de dois remédios para voltar para a vida real. Lembra que eu falei? Primeiro, oração mental e segundo, exame de consciência. Agora eu vou falar o terceiro remédio contra... São 4, hein, gente? O terceiro remédio para voltar para a vida real. Terceiro remédio para eu voltar a me instalar na vida real. Estar atento aos problemas daqueles que estão perto de mim. Eu até coloquei um exemplo aqui bobo, assim, né? Tem gente, assim, que está tão preocupada... Esse tem um exemplo bem hipotético que eu inventei aqui, né? Uma pessoa que gravando um story sobre as girafas morrendo na África e tal, eu tô aqui no Instagram militando contra a morte das girafas na África e tal. E assim, às vezes eu não tô vendo que enquanto eu tô lá, tem, tipo assim, meu marido tá aqui do meu lado, carregando 15 sacolas de supermercado, tentando com as 15 sacolas na mão pegar a chave para abrir a porta de casa. Mas eu não tô nem vendo isso, eu tô ocupada aqui, porque as girafas da África, né, gente, são muito importantes. Tipo assim, eu não tô falando que as girafas da África são importantes, né, coitadas, são importantes, né, tadinhos.
Deus criou as girafas, né? Mas assim, poxa, eu preciso primeiramente ver os problemas aqui, ó, perto de mim. Meu marido tá aqui, cara, tá com 15 sacolas na mão, tá tentando com 15 sacolas na mão pegar a chave no bolso. O que custa falar, ô bem, peraí, deixa eu abrir a porta pra você. Daqui a pouco eu milito a favor das girafas da África, né? Dá pra esperar. Deixa eu abrir a porta pra você. Tipo assim, sabe, a vida real ali, né? Porque, mais uma vez, as redes sociais, elas colocam a gente em problemas muito distantes. E eu tô falando esse negócio de militar pela girafa da África, de feminismo e tal, eu tô citando pautas de esquerda, mas se você for pensar, tem pautas de direita, pautas conservadoras, pautas até católicas também, que às vezes tiram o nosso foco. Por exemplo, né, uma coisa, você falar da teologia da libertação no abstrato. A teologia da libertação, né? Nossa, o que eu posso fazer pela teologia da libertação? Sabe o que você pode fazer? Nada. O que você vai fazer pela teologia da libertação? Nada. Óbvio, nada. Você não consegue. Como é que eu vou destruir isso? Nada, gente, porque isso não é uma pessoa, isso não é algo material. Isso é uma ideia. Ideia você não consegue destruir. Você não vai conseguir combater a teologia da libertação, que é uma coisa totalmente abstrata, está no ar. Isso, onde está a teologia da libertação? Mas eu consigo, por exemplo, ao meu padre, ao meu sacerdote, o que eu posso fazer? Eu posso dar um livro para ele. Eu posso, por exemplo, esse livro, eu estou com um livro que eu vou falar dele daqui a pouco. A vida de São João Paulo II. São João Paulo II foi um papa que lutou contra a teologia da libertação, aqui conta a biografia dele, tal, e fala, poxa, isso aqui é um ótimo presente para você dar para o seu padre. Ah, peraí, entende? É a vida real ali, uma coisa bem concreta mesmo. O que eu posso fazer pela teologia da libertação? Nada. Porque isso não é uma coisa material, você não pega a teologia da libertação. Mas você consegue pegar esse livro e dar de presente de aniversário do seu padre, do seu pároco. Ô padre, queria te dar um presente aqui, seu aniversário de ordenação sacerdotal, dia 4 de agosto, né, o dia do padre. Ó, eu gostaria de te dar esse presente aqui, ó. Tantos outros, né? A teologia da libertação, eu não acredito em milagres. Tem outro livro aqui também, que eu vou falar dele daqui a pouco, as aparições de Nossa Senhora. Dá pra ele, né? Isso é uma forma concreta, de você lutar contra uma coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Tipo assim, você não consegue lutar contra uma coisa que tá no ar, é uma ideia, entendeu? Você consegue lutar contra pessoas, fazer coisas concretas, né? Então, resolver problemas da vida real, problemas reais, resolver problemas reais, né? Isso é uma das coisas, assim, pra gente sair dessa abstração, que a gente cai, né? Estou aqui falando várias coisas de esquerda, mas a gente que é de conservador também, a gente cai muito nisso aqui, muito mesmo, né? E quarto e último passo é para a gente voltar para a vida real, né? Então, o primeiro passo para voltar para a vida real, oração mental. Lá eu vou parar 30 minutos da minha vida, vou ver a minha vida real, o que eu posso mudar, algo concreto. Segundo passo, fazer um exame de consciência. Ah, esse pecado aqui eu estou cometendo. Também é uma coisa muito abstrata falar, eu quero ser mais santa. Uma coisa muito abstrata. Você precisa ver exatamente ali, ó, vou lutar contra a inveja em tal aspecto, né? Algo bem concreto. O terceiro que eu falei, os problemas da vida real, problemas reais ali que estão perto de mim, e não problemas abstratos, ideias, né? E o quarto e último passo para voltar para a vida real, cumprir bem os deveres de Estado. É o que São José Maria tanto fala, o Padre José Quinto também, do fazer o ordinário de forma extraordinária, a santidade no ordinário. É cumprir muito bem minhas obrigações no dia a dia. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa casada, eu sou professora particular, né, de matemática, de física, de química, sou dona de casa. O que eu preciso fazer? A vida real minha, tratar bem meu esposo, dar boas aulas, tentar fazer um moleque lá. O que eu posso fazer pela educação? A educação está muito ruim. O que eu posso fazer pela educação? Nada. Se você for parar a pensar, nem o ministro da educação pode. Educação, uma coisa super abstrata. O que Thaís, posso fazer pela educação? Meu aluno aqui do meu lado, fazer decorar porcaria tabuada. Os moleques que chegam lá em casa, segundo colegial, não sabem a tabuada. Você vai decorar a tabuada. 10 minutos por dia, você vai ler esse raio dessa tabuada, vai decorar. Pronto, eu estou contribuindo para a educação. Estou fazendo um analfabeto aprender aluno meu, segundo colegial, analfabeto praticamente. Os caras não sabem escrever. Então,
ajudando, põe o menino para ler. Chega os meninos lá em casa, escreve muito mal, o pessoal está escrevendo muito mal. Você lê? Não, aqui ó, lê um livro. Começa a ler para você aprender a escrever. Isso aqui é o que eu posso fazer pela educação. Entende? Né? Quem fala muito isso também, esses dias eu vi outra caixinha também muito, muito boa, gente. Quem não segue, eu recomendo que siga, o Ítalo Marcílio. Esses dias perguntaram assim para ele, os médicos estão muito... o senhor não acha que os médicos estão muito fazendo descaso com as pessoas? Ele falou, que médicos? Não existe os médicos. Existe o doutor Rodrigo, o doutor Pedro, a doutora Joana, a doutora Cíntia, é isso que existe. Os médicos, como é que a gente faz por os médicos das mais atenção para os pacientes? Nada. O que é isso? São as pessoas, a gente tem que fazer coisas concretas pelas pessoas em si. Então, sei lá, o meu médico ali, sei lá, deu um problema, reclama dele ali, sei lá, na Unimed, o médico, o doutor fulano, tá bem nome, sobrenome, né? Então, é isso, ações bem concretas mesmo. E cumprir bem os deveres de Estado, né? Do dia a dia. Então, é fazer as coisas que eu posso fazer. O que eu posso fazer para melhorar São José Maria Escrivá, né? Hoje estou citando muito ele. Ele fala, como que eu posso ajudar a igreja? A crise da igreja, outra coisa, abstração, crise da igreja. O que eu posso fazer pela crise da igreja? Seja você um obstáculo a menos. Se eu for um obstáculo a menos, um sem vergonha a menos na igreja, vai ter um sem vergonha a menos na igreja, e aí eu vou diminuir um pouco a crise da igreja. Essa é a minha contribuição, né? Então, cumprir bem os nossos deveres de Estado. E aí eu vou fazer algumas citações aqui, né? Primeiro, esse livro aqui, vamos fazer um merchan aqui. Não ganho nada para isso, mas a gente faz mesmo assim porque a gente é bobo, né? Minha Biblioteca Católica, né? A minha Biblioteca Católica, ela é maravilhosa. Cada mês ela traz um título novo de um livro. E esse aqui é do mês retrasado, sei lá. As Aparições de Nossa Senhora. Esse livro, ele trata de 51 aparições de Nossa Senhora. E aí eu lendo, me deu um estalo. E eu comecei a anotar, eu tive um trabalho, peguei um caderninho, ficou gigante. Eu anotei das 51 aparições o nome da Nossa Senhora, né, o título, né? O ano que apareceu, para quem que ela apareceu e o que a pessoa estava fazendo na hora. E aí eu não vou ler os 51, óbvio, mas eu vou ler alguns. Olha aqui, primeira aparição que trata esse livro. Nossa Senhora do Carmo, França, 1251. A quem que ela apareceu? A São Simão Stock. Ele era carmelita. O que ele estava fazendo? Ele estava recitando as suas orações na cela. O que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo a obrigação dele. Ele era um carmelita e ele estava fazendo as orações dele. Nossa Senhora de Guadalupe, não é aquela do México não, uma outra, Espanha, 1326. Ela apareceu um cara chamado Gil Cordeiro, ele era vaqueiro. O que ele estava fazendo enquanto Nossa Senhora apareceu para ele? Ele estava procurando uma vaca perdida. Terceira, Nossa Senhora do Monte Bélico, Itália, 1426. Apareceu uma mulher chamada Vicenza, enquanto ela levava comida para o marido que estava trabalhando. Quarta aparição, Nossa Senhora da Guarda, Itália, 1490. Ela apareceu um cara chamado Bento, camponês, enquanto ele estava apacentando o rebanho. Quinta aparição, Nossa Senhora das Três Espigas, França, 1491. Apareceu um cara chamado Teodorico, ele era ferreiro, enquanto caminhava para o mercado para vender o ferro dele lá, trabalhar na coisa dele. Sexta aparição, Nossa Senhora de Garaison, França, 1515. Apareceu uma pessoa chamada Anglese, pastora de 10 anos, enquanto estava pastoreando o rebanho. Sétima aparição, Nossa Senhora de Guadalupe, agora sim é do México, a famosa. Apareceu a Juan Diego. O que Juan Diego estava fazendo? Era um índio. Estava indo buscar socorro para o tio que estava doente. Oitava aparição, Nossa Senhora da Misericórdia na Itália. Apareceu um cara chamado Antônio, agricultor, enquanto ele estava no campo. Nossa Senhora de Ocatlán. Apareceu um cara chamado Juan Bernardino, índio, enquanto estava indo buscar água no rio para ajudar os parentes doentes. 10. Nossa Senhora de Montealegro, Itália. Apareceu uma pessoa chamada Giovanni, era agricultor, enquanto caminhava em uma trilha de mulas lá. Nossa Senhora da Boa Saúde. Apareceu um menino enquanto ele estava indo vender leite numa aldeia próxima. Nossa Senhora da Siluva. Apareceu a crianças enquanto estava apacentando o rebanho.
uma irmã enquanto rezava, um vendedor ambulante enquanto estava indo vender seus produtos, um agricultor enquanto estava podando uma árvore, uma pastora enquanto estava com o rebanho. E aí agora a gente vai lá para as aparições, porque é por ano esse livro, as aparições agora mais famosas e mais atuais. Nossa Senhora de Fátima, apareceu a quem? Lúcia, Jacinto e Francisco, crianças que estavam vigiando o rebanho. Depois, Nossa Senhora, qual outra famosa aí que tinha aqui? Nossa Senhora, que eu tinha visto? Lourdes. Lourdes, cadê Lourdes? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, sumiu, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, na França, a Catarina Labouré, que era uma freira, enquanto estava na capela rezando. Nossa Senhora de La Salette, apareceram 2 crianças vaqueiros, enquanto conduzia o gado. Nossa Senhora de Lourdes, achei. A Bernadette, de 14 anos, enquanto recolhia a lenha. Mas por que eu estou falando isso aqui? Você vê que Nossa Senhora não escolheu quem estava à toa. Você vê que não tinha um à toa aqui, ó. Fulano de tal enquanto estava à toa na rede mexendo no Instagram. Não tinha. Fulano de tal enquanto estava vendo os stories do Felipe Neto. Não tem isso aqui, né? Não tinha, não tem. De 51, eu tive o trabalho de registrar isso aqui. Das 51 aparições, 35, isso dá 70%. Eu tive o trabalho de fazer o cálculo da porcentagem. 70% do povo estava trabalhando. E os outros 30? Os outros 30, vários aqui apareceu, uma senhora apareceu no leito de morte. E várias aparições também, ela apareceu para todo mundo, né? Igual o Milagre do Sol, de Nossa Senhora de Fátima, que ela apareceu para todo mundo que estava ali. Mas enfim, Nossa Senhora não escolhe os à toa. Nossa Senhora, mas por que Nossa Senhora apareceu para a galera que estava ocupada? Né? Pô, eu tô aqui ocupada, Nossa Senhora ainda vem, tá vendo que eu tô ocupada? Nossa Senhora, não tá vendo que eu tô ocupada? Juan Diego, né? Juan Diego até queria fugir dela. Tentou fugir dela, mas eu tô ocupada, que meu tio tá morrendo e essa mulher aqui. Mas é isso que ela quer. Ela quer o pessoal que cumpre o dever de Estado. Ela quer o pessoal que está trabalhando, que está cumprindo seus deveres de Estado. Ela não quer o pessoal que está lá militando pelo fim do não sei o quê. Não, ela não vai aparecer para esse pessoal. Ela quer o pessoal que vive a vida real, que está ali trabalhando, cumprindo bem as suas obrigações. Ela apareceu aqui para criança que estava indo para a escola, voltando para a escola. É isso. Por quê? Mas por quê? Porque ela sabe que se ela aparecesse para a galera à toa, Deus não pode contar com quem está à toa. Deus sabe. Pô, se esse pessoal não trabalha direito, pro patrão que vai dar salário para ele, vai trabalhar para mim, né? Deus sabe, ele confia em quem está trabalhando para ele, em quem está trabalhando, em quem está servindo, em quem está batalhando, em quem está cumprindo bem seus deveres de Estado, né? Então, se a gente quer viver a santidade, se a gente quer ser santo de verdade, e a gente quer ser digno, né? Talvez Nossa Senhora não apareça para a gente em vida, mas se a gente quer um dia que ela apareça para a gente lá no céu, que a gente veja ela e encontrar com Jesus face a face, a gente precisa aqui, nessa vida, cumprir os nossos deveres de Estado, trabalhar bem. Se é dono de casa, lava a louça direito, faz o almoço direito, limpa a casa direito. Se é professor, ensina direito. Se é médico, atende direito. Se é estudante, estuda direito. Tem uma boa nota, estuda, batalha para conseguir boas notas. Por quê? Porque só assim a gente vai ser digno de um dia encontrar com Nossa Senhora. Ou aqui, ou no céu. Porque se a gente for vagabundo, preguiçoso, não faz nada, fica lá só no Instagram, numa vida totalmente abstrata, lutando por problemas que eu não estou vivendo, lutando por problemas do mundo, problemas sociais, as causas sociais. Pô, eu não vou ver Nossa Senhora, nem aqui, nem lá na China, nem no céu. Vou parar em outro lugar, né? Então, assim, e é impressionante o quanto que nós temos a tendência de gostar do que é extraordinário. E aí eu tô quase terminando a aula, e vou terminar a aula com 2 exemplos. Ué, tá aqui. 2 exemplos. O tanto que nós, a gente gosta do extraordinário, né? A gente não gosta da vida real. A gente tem essa tendência. Esses dias, eu estava lendo ao mesmo tempo esses 2 livros. Esse aqui é a vida de um santo, São João Paulo II. Esse aqui é a vida de um venerável, né? Venerável significa que está em processo para ser santo, está em processo de canonização, que é o Henrique Shaw, que é um empresário.
eu lendo os 2 livros, né? Todo dia eu lia 12 minutos de um e 12 minutos do outro, todo dia. E é impressionante que eu terminei, né? Eu estava lendo junto e eu estava achando esse livro muito chato. Muito, muito chato. Ai, nossa, quando chegava os 12 minutos desse, né? Era até engraçado, até meu marido ria de mim. Porque aí eu passava 13, 14, 15 e eu continuava, né? Até meu marido falava, não era 12 minutos que você tinha que ler? Aí eu já fazia 30 minutos que eu estava lendo e eu ainda estava lendo. Porque era muito bom e estava empolgante e tal. E chegava desse aqui, custava dar 12 minutos, eu olhava no celular, mas não vai dar 12 minutos esse livro, não, que livro chato, né? E depois que eu terminei os 2, eu fiquei fazendo uma meditação. Por que eu tinha achado chato? Né? Eu achei, o cara é santo, né? Processo. Por que eu achei chato, né? Não faz sentido eu ter achado o livro, a história dele chato. E aí eu fui pensar justamente, porque olha a diferença. Eu vou ler um trecho desse, pra vocês verem, né? Que a gente tem essa tendência de querer o extraordinário, né? E aí eu vou ler só uns pedacinhos aqui. Obrigada. Falando da vida do Papa, né, João Paulo II, o Santo Padre teve mais confrontos com a morte do que muitos católicos imaginam. Talvez seu primeiro contato próximo com a morte tenha sido na juventude, quando um amigo de 13 anos de idade, por brincadeira, pegou um revólver e apontou para ele dizendo mãos ao alto ou eu atiro, de brincadeira, sem saber que a arma estava carregada e ele puxou o gatilho. Ele recorda, estava apontada diretamente para Karol Wojtyła, que é o Papa, né, o nome do Papa, e não matou por milagre. A bala não atingiu por um triz e quebrou uma janela. Depois desse incidente, Wojtyła sobreviveu a uma longa série de ameaças e sua vida sob as ocupações nazista e comunista na Polônia. E ele vai citar um monte de vezes que esse Papa quase morreu. No Paquistão, 1981, antes que o Papa chegasse para celebrar a missa, um terrorista morreu quando sua bomba explodiu prematuramente na entrada do estádio. Em outras 2 ocasiões, homens com facas foram presos enquanto estavam à espreita do Santo Padre em multidões. Conspirações também foram frustradas na Venezuela, Áustria, Costa do Marfim e Polônia. Um dos mais significativos atentados contra o Papa foi impedido menos de uma semana antes, que ele aterrissasse nas Filipinas para celebrar a Jornada Mundial da Juventude em 95. Ao anoitecer, a polícia atendeu a um chamado para investigar um incêndio num prédio, a menos de um quarteirão da onde o Papa ia ficar. Fumaça saía da janela, os moradores relataram um cheiro estranho. Quando as autoridades chegaram, os 2 ocupantes tinham fugido. E o que tinha no apartamento? O apartamento era uma fábrica de bomba, onde os investigadores descobriram ácido sulfúrico, nitroglicerina e uma porção de outros produtos químicos. Artefato explosivo, um manual árabe para produzir bomba líquida e tal. E aqui depois fala que eles eram assassinos profissionais. Que aqui, ó, um dos 2 homens que estava nesse apartamento foi inventor da bomba que detonou debaixo do World Trade Center, ferindo as pessoas lá, né? E depois fala aqui que um desses caras era amigão do Osama Bin Laden. Depois fala que não demoraria muito para a vida do Papa ser ameaçada de novo. 2 anos mais tarde, quando seu avião se aproximava do aeroporto, funcionários da OTAN advertiram que era perigoso aterrissar. Ele insistiu que a visita continuasse. O Santo Padre foi informado que tinham descoberto uma bomba debaixo da ponte por onde ele deveria passar. O artefato tinha sido montado com mais de 25 kg de explosivo plástico e 20 minas anti-ataque. O Papa perguntou, há pessoas esperando por mim? E falaram, sim. Ele falou, então eu vou mesmo assim. 4 anos depois, quando o Papa viajou para a Síria, em 2011, um grupo de terroristas islâmicos planejou mandar que uma mulher suicida se atirasse com uma bomba contra o Papa móvel. Então, depois da explosão, franco-atiradores abririam fogo. Na véspera da viagem, assim informou o Vaticano, que passou as informações para o serviço secreto da Síria para impedir o ataque. E aqui, como é que foi muitos? Fora aquela que conseguiram acertar ele, né? Não sei se vocês sabem, ele... No dia 13 de maio, né? O carinha lá, Ali Ajica, né? A mando da KGB deu um tiro nele, né? Vocês sabem, né? O Papa deu um tiro. A bala, depois ele foi 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, depois ele pegou a bala, ele sobreviveu e ele colocou essa bala que ele tomou um tiro, a bala tá na coroa, ele mandou colocar na coroa de Nossa Senhora de Fátima, a imagem oficial de Fátima, lá em Fátima. E assim, aí que conta, o tanto de vezes que tentaram matar ele, não, isso foi desde quando ele era cardeal, lá na Polônia,
já tentava, a vida inteira, todo mundo tentou matar ele. Ao mesmo tempo que eu estava lendo esse livro, né, e eu assim, não, e assim, muito engraçado, porque na verdade desde a infância, quando ele era coroinha, aqui conta que ele era coroinha uma vez, e Segunda Guerra Mundial, ele era coroinha e... Primeira Guerra Mundial. O médico também mandou a mãe dele abortar ele, não foi. Primeira ou segunda, gente? Primeira, deve ser. Tá. A Primeira Guerra Mundial, ele era coroinha na época e explodiu uma bomba na hora da missa. E ele pegou, tipo, do lado da igreja. E ele assim, eu preciso ser coroinha. Ele pegou a túnica dele e foi ser coroinha, assim, né? E chegou lá, só tava o padre, evidente, porque todo mundo tinha morrido de medo. E aí ele falou pro padre, padre, celebra a missa mesmo assim, né? Porque eu tô aqui pra servir o altar e tal. E aí o padre serviu, assim, né? E as bombas explodindo lá e tal. E aí celebrou o padre sozinho com o Carolzinho Voitila, né? Sendo o coroinha dele. Então, assim, e aí nesse livro ele fala, nossa, eu quero ser santo igual ele. E também quando a KGB vinha atirar em mim, eu também vou ser santa e não sei o que. Essa vibe, assim, né? Porque a gente tem essa vibe. E quando a KGB mandar os terroristas vir dar um tiro em mim, eu também vou ser santo e tal. E aí eu leio esse livro aqui, né? Ao mesmo tempo esse livro. E esse livro, o que é a história, basicamente, dele? A história dele é desse Bernard Shaw. Cadê a história dele? A vida dele. A mãe dele faleceu. Hã? O que eu falei? Bernard. É porque é Shaw também, né? É por causa do outro Shaw lá, do Chester que fala. Ele era da Argentina, aí a mãe dele faleceu, ele foi um excelente aluno, melhor aluno da escola, ele era coroinha, depois ele entrou para a escola naval aos 14 anos, ele foi o melhor militar da escola naval, depois ele casou, ele teve 9 filhos, aí mandaram ele para os Estados Unidos, a Marinha mandou ele não quis ir, porque por causa da família, tinha 9 filhos, era bem difícil ir para os Estados Unidos e tal. Aí ele montou uma fábrica de cristais, ele era o melhor empresário de todos, ele dava Bíblia e terço para todos os funcionários, ele dava catequese para os funcionários. Desde a época da Marinha, ele dava catequese dentro do navio para os amigos da Marinha, ele ia na missa diariamente, e aí ele era um grande empresário, ele até criou uma associação cristã de líderes empresariais e tal. E aí, com 36 anos, ele teve câncer, ele viveu o câncer com uma serenidade cristã, e com 41 anos de idade ele morreu. Quando morreu, eu fiquei em choque, assim. Acabou o livro. Aí eu falei, gente, morreu. Mas e aí, né? Livro sem graça. Tava esperando aqui bombas, terroristas da KGB tentando matar ele, ninguém da KGB tentou matar ele, ninguém tentou atirar nele. Que livro chato, né? Que história sem graça isso aqui, né, gente, né? Eita, terminei, passou, mas eu fui refletir por que eu tinha achado esse livro chato, por que eu tinha achado esse tão legal. Porque, gente, na verdade, essa aqui é a minha história. A história nossa aqui, é a história da vida real, a história da vida cotidiana nossa. O cara era casado, era pai, tinha um emprego. Eu sou casado, tenho um emprego. É igual a ele. É a vida, é a monotonia, aquela rotina chata, mas é que com essa rotina que eu vou ser santa. Porque se eu ficar esperando alguém da KGB vir atirar em mim pra eu ser santa, que dia, gente? Que alguém da KGB vai vir atirar em mim? Entendeu? Tipo assim, é uma santidade que eu nunca vou ter se eu ficar esperando os momentos extraordinários, ficar dando muito São Lourenço, né? São Lourenço, quem sabe a história dele, ele estava sendo queimado lá, e aí ele vira e fala assim, pode virar, porque esse lado já assou, e aí eles viram ele. Se eu ficar esperando, que dia que alguém vai me colocar no churrasqueiro e querer queimar? Sabe assim, é a realidade, é a vida real. A gente vai ser santo se a gente viver a nossa vida real da melhor forma possível. Imagina se eu fosse santo, o meu livro também vai ser super chato. Vai ser chato pra caramba, porque não tem nada, nunca teve uma bomba, ninguém colocou uma bomba pra tentar me matar, é mó chato. Mas é a minha vida, essa é a minha vida real. Né? E aí tem uma frase do Padre Paulo Ricardo, aí eu termino a aula com o Padre Paulo Ricardo, né? Citei Ídolo, citei São José Maria, mas ele faltou o Padre Paulo. E aí o Padre Paulo fala, o Padre Paulo Ricardo fala assim, a santidade não se improvisa. Cara, não tem outra frase para terminar essa aula. Ela não se improvisa mesmo. Não adianta ficar pensando assim,
agora que o Lula é presidente vai vir o comunismo, e aí igual o Daniel Ortega, que persegue os cristãos na Nicarágua, os cristãos vão começar a ser perseguidos aqui no Brasil, e aí eu vou ser resistência, e aí eu vou ser Marte, não sei o que. E se isso não acontecer? Sabe, então, tipo assim, é uma viagem. Sabe uma abstração? Que pode ser que isso nunca aconteça, e muito provável não vai acontecer mesmo. Muito provável. Se eu não cuidar de ser santa agora, eu lavando minhas loucinhas, fazendo o meu arrozinho com feijão, dando as minhas aulinhas, ensinando os aluninhos tabuada, se eu não for santa agora, eu não vou ser santa também quando acontecer uma perseguição. E não adianta essa ilusão. Eu faço agora de qualquer jeito, eu vou fazer essa comida aqui de qualquer jeito, que meu marido se lasque. Deixa eu dar aula desse jeito aqui, de qualquer jeito, que não tô nem aí, tô só recebendo dinheiro dos meus alunos. Deixa eu fazer isso aqui de qualquer jeito, limpar as casas de qualquer jeito, ninguém vai ver mesmo aqui. E aí eu esperar que um dia que tiver uma perseguição eu vou ser santa, eu não vou, não adianta. A santidade não se improvisa. Se eu não for ser santa agora, na vida real, a vida real, gente, é isso o tema, né? A intenção é que a gente volte à nossa vida real, é viver a rotina ali ordinária, todo dia a mesma coisa. É tão engraçado porque a minha rotina é muito rotina mesmo. Eu lavo as mesmas louças todos os dias na mesma ordem. Na mesma ordem certinho. A panela é o último. Então, tem uma panela que é a última todos os dias. E tipo assim, é uma coisa, parece assim, que estou vivendo de novo. Vivendo de novo, vivendo de novo, vivendo de novo, é a mesma vida. E aí esses dias eu até estava pensando, gente, minha vida é muito chata, né? Todo dia eu faço exatamente a mesma coisa. E aí eu li uma coisa de São José Maria, que eu adaptei, que ele fala do terço. Bendita monotonia das Ave-Marias, que me purificam das monotonias dos meus pecados. Eu adaptei essa frase, né? Bendita monotonia dessas benditas panelas que eu lavo todo dia, porque eles vão me purificando da monotonia dos meus pecados. Porque, se você for pensar, os nossos pecados também é muito monótono. Quantas vezes você já confessou a mesma coisa para o padre? Quantas vezes você já confessou a mesma coisa? Que o padre dá vontade de falar, de novo, Thaís, isso não é possível, de novo. E de novo você está aqui para falar a mesma coisa. Os nossos falhas, os nossos pecados também são monótonos. Então a gente não pode reclamar da monotonia da rotina do nosso dia a dia. Todo dia fazer a mesma coisa, todo dia fazer almoço, lavar as mesmas louças, no mesmo horário, tal. Porque essa monotonia, ela vai, se a gente viver ela de forma extraordinária, ordinário de forma extraordinária, é isso que vai me santificar, é isso que vai apagar a monotonia dos meus pecados, me purificando também da monotonia dos meus pecados, né? Então é isso, né? Esse é o título da aula. Pés no chão, ou seja, viva a vida real com os olhos no céu, olhando sempre para Deus, vendo a rotina do dia a dia, a vida real, sempre de forma transcendente. Nunca como, mais uma vez, os meninos aqui que estão aqui, mais uma vez, eu tenho que ir para a escola, mais uma vez essa professora chata, mais uma vez, prova de matemática. Se vocês, né, mesmo pequenos, já desde agora já começarem, né, bendita monotonia desse raio dessa aula de geografia, porque esse aqui vai me tornar mais santo. Essa aula de geografia de novo, estudar tundra de novo, taiga de novo. Parece que todo ano estuda tundra, todo ano estuda bacia hidrográfica. O que eu vou fazer com isso? Nada. Já falo pra vocês, não vai, nada. Mas porque, cara, agora para os meninos que estão aqui, os dois novos, gente, se vocês não verem isso de forma sobrenatural, vai ser muito chata a escola. E é isso que os alunos tanto me perguntam, Thaís, mas por que eu estou estudando isso? Eu vou usar isso? E eu falo, não vai usar, já te falo, não vai. Vocês estão estudando, o menino aí tem que ser. Sim. Ainda? Tá, mas tá. Então, por enquanto, está estudando coisa útil, viu? Como é que chama? Pedro, as coisas que você está estudando é útil. Mas vai chegar uma hora que vai ser tudo inútil. Equação de segundo grau, deu o que basta. Aí você vai chegar no nono ano e vai falar, Thaís, mas por que eu tenho que estudar isso? Pra nada. Você vai usar isso na sua vida? Não vai. Mas você precisa ver isso de forma sobrenatural. Eu preciso ver isso, essa monotonia, de ficar fazendo delta básica. Eu ofereço isso para Deus, para que isso me purifique da monotonia dos meus pecados, porque eu também sou preguiçoso num dia, preguiçoso no outro. Eu também peco de forma monótona, sempre a mesma coisa. Gula num dia, no outro dia gula de novo. Inveja num dia, no outro dia inveja de novo. A gente também ofende a Deus de forma monótona. Então, que a gente use a monotonia da rotina, as coisas chatas também, de forma sobrenatural, para que a gente se purifique e
para que a gente possa ser mais santo, mesmo porque a santidade não se produz.